Uma ação disciplinar prescreverá, exceto a. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. B. Em 2 anos, quanto à suspensão. C. Em 1 ano, quanto a infrações disciplinares. D. Em 180 dias, quanto à advertência. Resposta. C. Em 1 ano, quanto a infrações disciplinares. Artigo 138. A ação disciplinar prescreverá. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Em 2 anos, quanto à suspensão, e em 180 dias, quanto à advertência. 2. Segundo o artigo 138 da ação disciplinar, qual opção está incorreta? A. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato começou a ocorrer. B. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. C. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a precisão final proferida por autoridade competente. D. Interrompido o curso de prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Resposta. A. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato começou a ocorrer. Artigo 138. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. 3. Da sindicância poderá resultar, exceto a. Arquivamento do processo. B. Aplicação de penalidade de cassação. C. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. D. Instauração de processo disciplinar. Resposta. B. Aplicação de penalidade de cassação. Artigo 140. Da sindicância poderá resultar arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias e instauração de processo disciplinar. 4. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá de dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. A. 10 dias. B. 20 dias. C. 30 dias. D. 60 dias. Resposta. C. 30 dias. Artigo 141. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. 5. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria, ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de a. Processo administrativo. B. Processo civil. C. Processo penal. D. Processo disciplinar. Resposta. D. Processo disciplinar. Artigo 142. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria, ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. 6. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até dias, sem prejuízo da remuneração. A. 180 dias. B. 120 dias. C. 100 dias. D. 60 dias. Resposta. D. 60 dias. Artigo 143. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. 7. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases, exceto a. Busca de provas. B. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão. C. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. D. Julgamento.
Resposta: A. Busca de provas. Artigo 147. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório, e julgamento. 8. Com respeito ao inquérito, qual opção está incorreta? A. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. B. Os autos da sindicância, quando for o caso, integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. C. Na fase do inquérito, a comissão promoverá topada de depoimento, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo sempre a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. D. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Resposta: C. Na fase do inquérito, a comissão promoverá topada de depoimento, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo sempre a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 151. Na fase do inquérito, a comissão promoverá topada de depoimento, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 9. Tipificada a infração disciplinar será formulada a indiciação de servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Marque a opção incorreta. A. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 5 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. B. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. C. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. D. No caso da recusa do indiciado em apor o ciente na cópia do mandado, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 testemunhas. Resposta: A. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 5 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Art. 157. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. 10. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. A. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. B. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. C. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá ao chefe do Poder Legislativo. D. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. C. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá ao chefe do Poder Legislativo. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá ao chefe do Poder Executivo. 11. Marque a alternativa correta de acordo com o artigo 1º. A. O município de Águas Lindas de Goiás, formado por sua comarca e distritos, é parte integrante do Estado de Goiás e da República Federativa do Brasil. B. Águas Lindas de Goiás é a sede do município. C. Constituem símbolos do município sua bandeira, seu hino e seu brasão. D. O município deverá ser dividido em distritos, na forma estabelecida pela Lei Complementar Estadual. Resposta: B. Águas Lindas de Goiás é a sede do município. Artigo 1º.
O município de Águas Lindas de Goiás, formado por sua sede e distritos, é parte integrante do Estado de Goiás e da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. Águas Lindas de Goiás é a sede do município. Parágrafo 2º. Constituem símbolos do município sua bandeira, seu hino e suas armas. Parágrafo 3º. O município poderá ser dividido em distritos, na forma estabelecida pela Lei Complementar Estadual. 12. Marque a alternativa incorreta de acordo com o artigo 2º. A. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. B. O judiciário é um dos poderes do município. C. Ressalvadas as exceções previstas nesta lei, é vedado, a qualquer dos poderes, delegar atribuições e quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer as do outro. D. O município de Águas Lindas de Goiás rege-se por esta lei orgânica e pelas leis que adotar, observados os princípios estabelecidos pelas Constituições da República e do Estado. Resposta. B. O judiciário é um dos poderes do município. Artigo 2º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo 1º. Ressalvadas as exceções previstas nesta lei, é vedado, a qualquer dos poderes, delegar atribuições e quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer as do outro. Parágrafo 2º. O município de Águas Lindas de Goiás rege-se por esta lei orgânica e pelas leis que adotar, observados os princípios estabelecidos pelas Constituições da República e do Estado. De acordo com o artigo 3º, para a obtenção de seus objetivos, o município poderá, exceto a. Organizar-se em consórcios, cooperativas ou associações, mediante aprovação da Câmara Municipal, por proposta do prefeito. B. Celebrar convênios, acordos e outros ajustes, com entidades da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e de outros municípios, bem como com realização de suas atividades próprias. C. Constituir guarda municipal, destinada à proteção de seus bens, instalações e serviços e fiscalização do trânsito, conforme dispuser a lei. D. Estabelecer parcerias com entidades privadas, visando a promoção de programas e projetos de interesse público, mediante prévia autorização legislativa e supervisão dos órgãos competentes. Resposta. D. Estabelecer parcerias com entidades privadas, visando a promoção de programas e projetos de interesse público, mediante prévia autorização legislativa e supervisão dos órgãos competentes. Artigo 3º. Para a obtenção de seus objetivos, o município poderá organizar-se em consórcios, cooperativas ou associações, mediante aprovação da Câmara Municipal, por proposta do prefeito. Celebrar convênios, acordos e outros ajustes, com entidades da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e de outros municípios, bem como com realização de suas atividades próprias. Constituir guarda municipal, destinada à proteção de seus bens, instalações e serviços e fiscalização do trânsito, conforme dispuser a lei. Qual das seguintes opções assegura a autonomia do município de acordo com o artigo 4º? A. Pela nomeação do prefeito e do vice-prefeito pelos órgãos estaduais. B. Pela eleição direta do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores pela população local. C. Pela designação dos vereadores pelo governo federal. D. Pela escolha do prefeito por meio de sorteio entre os cidadãos do município. Resposta. B. Pela eleição direta do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores pela população local. Artigo 4º. A autonomia do município é assegurada pela eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Qual das seguintes opções não está relacionada à autonomia do município, conforme o artigo 4º, pela administração própria dos assuntos de seu interesse? A. A decretação e arrecadação dos tributos de sua competência, respeitados os limites impostos pelas Constituições da República e do Estado. B. A aplicação de suas rendas, sem prejuízo da obrigação de prestar contas e publicar balancetes nos prazos e na forma da lei, atendidas as normas do artigo 37, da Constituição da República e do artigo 92, da Constituição do Estado. C. A organização dos serviços públicos locais.
D. A gestão das políticas de segurança nacional. Resposta: D. A gestão das políticas de segurança nacional. Artigo 4º. A autonomia do município é assegurada pela administração própria dos assuntos de seu interesse, especialmente no que se refira à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência, respeitados os limites impostos pelas Constituições da República e do Estado. A aplicação de suas rendas, sem prejuízo da obrigação de prestar contas e publicar balancetes nos prazos e na forma da lei, atendidas normas do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 92 da Constituição do Estado. A organização dos serviços públicos locais. Marque a alternativa incorreta que não compete ao município, sem prejuízo de outras competências que exerce isoladamente ou em comum com a União ou com o Estado de Goiás, de acordo com o artigo 5º. A. Legislar sobre assuntos de interesse regional. B. Suplementar, no que couber, a legislação federal ou estadual. C. Manter e prestar programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental e os serviços de atendimento à saúde da população, podendo, para tanto, credenciar médicos, odontólogos, hospitais e outros estabelecimentos de saúde. D. Promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle da ocupação e do uso do solo, regular o zoneamento, estabelecer diretrizes para o parcelamento de áreas e aprovar loteamentos. Resposta: A. Legislar sobre assuntos de interesse regional. Artigo 5º. Compete ao município, sem prejuízo de outras competências que exerça isoladamente ou em comum com a União ou com o Estado de Goiás, legislar sobre assuntos de interesse local. Suplementar, no que couber, a legislação federal ou estadual. Manter e prestar programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental e os serviços de atendimento à saúde da população, podendo, para tanto, credenciar médicos, odontólogos, hospitais e outros estabelecimentos de saúde. Promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle da ocupação e do uso do solo, regular o zoneamento, estabelecer diretrizes para o parcelamento de áreas e aprovar loteamentos. Marque a alternativa correta que não compete ao município, sem prejuízo de outras competências que exerce isoladamente ou em comum com a União ou com o Estado de Goiás, de acordo com o artigo 5º. A. Autorizar e fiscalizar as edificações, baixar normas reguladoras que disciplinem, dentre outras matérias, as obras que nelas possam ser executadas, exigindo-se normas de segurança, especialmente para proteção contra incêndios, e, se for o caso, controle de poluição ambiental, sob pena de não licenciamento. B. Conceder licença ou autorização para abertura, fixar condições e horários de funcionamento, respeitada a legislação do trabalho, de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais, assistenciais e similares, e sobre eles exercer fiscalização ou aplicação de advertência, na forma da lei. C. Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão, permissão ou autorização, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo municipal de passageiros, definido como essencial, estabelecendo as servidões administrativas necessárias. D. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, nos termos da legislação municipal e estadual. Resposta: C. Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão, permissão ou autorização, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo municipal de passageiros, definido como essencial, estabelecendo as servidões administrativas necessárias. Artigo 5º. Compete ao município, sem prejuízo de outras competências que exerça isoladamente ou em comum com a União ou com o Estado de Goiás, autorizar e fiscalizar as edificações, baixar normas reguladoras que disciplinem, dentre outras matérias, as obras que nelas devam ser executadas, exigindo-se normas de segurança, especialmente para proteção contra incêndios, e, se for o caso, controle de poluição ambiental, sob pena de não licenciamento. Conceder licença ou autorização para abertura, fixar condições e horários de funcionamento, respeitada a legislação do trabalho, de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais, assistenciais e similares, e sobre eles exercer fiscalização ou aplicação de multa, na forma da lei.
organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão, permissão ou autorização, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo municipal de passageiros, definido como essencial estabelecendo as servidões administrativas necessárias. Marque a alternativa incorreta que não compete ao município, sem prejuízo de outras competências que exerce isoladamente ou em comum com a União ou com o Estado de Goiás de acordo com o artigo 5º. A. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural do município, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. B. Dispor sobre os serviços funerários, de necrotérios e de cemitérios, além de administrar aqueles que forem públicos, fiscalizar os demais. C. Prover à Câmara Municipal de instalações adequadas para o exercício das atividades de seus membros e o funcionamento de seus serviços. D. Estabelecer políticas e programas de preservação ambiental, incluindo a criação e manutenção de áreas verdes e espaços públicos sustentáveis, bem como a promoção da conscientização e educação ambiental junto à comunidade. Resposta: D. Estabelecer políticas e programas de preservação ambiental, incluindo a criação e manutenção de áreas verdes e espaços públicos sustentáveis, bem como a promoção da conscientização e educação ambiental junto à comunidade. Artigo 5º. Compete ao município, sem prejuízo de outras competências que exerça isoladamente ou em comum com a União ou com o Estado de Goiás, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural do município, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Dispor sobre os serviços funerários, de necrotérios e de cemitérios, além de administrar aqueles que forem públicos, fiscalizar os demais. Prover à Câmara Municipal de instalações adequadas para o exercício das atividades de seus membros e o funcionamento de seus serviços. Exercer, no que couber, as atribuições previstas no artigo 23 da Constituição da República e no artigo 60 da Constituição do Estado. 19. De acordo com o artigo 6º, ao município é terminantemente proibido, exceto a. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embargar-lhes o funcionamento ou manter, com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. B. Negar fé aos documentos públicos. C. Criar distinções ou preferência entre brasileiros natos ou estrangeiros. D. Usar ou consentir que se use qualquer dos bens ou serviços da administração direta e indireta do município para fins estranhos aos estabelecidos em lei. Resposta: C. Criar distinções ou preferência entre brasileiros natos ou estrangeiros. Art. 6º. Ao município é terminantemente proibido. I. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embargar-lhes o funcionamento ou manter, com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Segunda, negar fé aos documentos públicos. Terceira, criar distinções ou preferência entre brasileiros natos ou naturalizados. Quarta, usar ou consentir que se use qualquer dos bens ou serviços da administração direta e indireta do município para fins estranhos aos estabelecidos em lei. 20. Qual das seguintes ações é permitida a um membro do governo municipal, de acordo com as regulamentações em vigor? A. Doar bens imóveis de seu patrimônio sem restrições. B. Constituir ônus real sobre bens imóveis de seu patrimônio sem autorização. C. Conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas sem a necessidade de aprovação da Câmara Municipal. D. Doar bens imóveis de seu patrimônio, ou constituir sobre eles ônus real, ou conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas fora dos casos de manifesto interesse público, com expressa autorização da Câmara Municipal. Resposta: D. Doar bens imóveis de seu patrimônio, ou constituir sobre eles ônus real, ou conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas fora dos casos de manifesto interesse público, com expressa autorização da Câmara Municipal. Artigo 6º. Ao município é terminantemente proibido. Inciso 5º. Doar bens imóveis de seu patrimônio, ou constituir sobre eles ônus real ou conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas fora dos casos de manifesto interesse público, com expressa autorização da Câmara Municipal, sob pena de nulidade do ato. 21. Qual das seguintes afirmações está correta de acordo com o artigo 7º?
A. Os bens do município são apenas aqueles que atualmente lhe pertencem. B. Os bens do município incluem tanto os que atualmente lhe pertencem quanto aqueles que lhe forem atribuídos posteriormente. C. Os bens do município são apenas aqueles que lhe pertencem e que não forem atribuídos a terceiros. D. Os bens do município são apenas aqueles que lhe forem atribuídos no futuro. Resposta: B. Os bens do município incluem tanto os que atualmente lhe pertencem quanto aqueles que lhe forem atribuídos posteriormente. Artigo 7º. São bens do município os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. 22. Qual das seguintes afirmações está correta de acordo com o artigo 8º? A. A Câmara Municipal é constituída por 15 vereadores. B. A eleição dos vereadores coincidirá com a de prefeito. C. Cada legislatura tem a duração de 6 anos. D. O mandato da mesa da Câmara tem a duração de 2 anos. Resposta: C. Cada legislatura tem a duração de 6 anos. Artigo 8º. Poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, constituída de 17 vereadores, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, através do voto direto e secreto. Parágrafo 1º. A eleição dos vereadores coincidirá com a de prefeito. Parágrafo 2º. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Parágrafo 3º. O mandato da mesa da Câmara terá a duração de 1 ano, permitida a reeleição. Observação: atualmente são 21 vereadores. 23. Marque a alternativa incorreta de acordo com o artigo 9º. A. A Câmara Municipal, ou qualquer de suas comissões, poderá convocar secretários municipais ou autoridades equivalentes, bem como dirigentes de entidades da administração descentralizada para prestar, pessoalmente, no prazo máximo de 15 dias úteis, contados do recebimento da convocação, informações sobre assunto previamente determinado, importando, quanto aos 2 primeiros, crime de responsabilidade ausência não justificada. B. A autoridade convocada enviará, até 3 dias úteis antes do seu comparecimento, exposição sobre as informações pretendidas. C. O secretário municipal, ou autoridade equivalente, poderá comparecer à Câmara Municipal, ou às suas comissões, por sua iniciativa, ou mediante entendimento com a presidência respectiva, para expor assunto de relevância de sua pasta. D. A Câmara Municipal, ou qualquer de suas comissões, pode convocar secretários municipais ou autoridades equivalentes para prestar informações, mas não há prazo determinado para o comparecimento, deixando a critério da autoridade convocada decidir quando prestará esclarecimentos. 23. Marque a alternativa incorreta de acordo com o artigo 9º. A. A Câmara Municipal, ou qualquer de suas comissões, poderá convocar secretários municipais ou autoridades equivalentes, bem como dirigentes de entidades da administração descentralizada para prestar, pessoalmente, no prazo máximo de 15 dias úteis, contados do recebimento da convocação, informações sobre assunto previamente determinado, importando, quanto aos 2 primeiros, crime de responsabilidade ausência não justificada. B. A autoridade convocada enviará, até 3 dias úteis antes do seu comparecimento, exposição sobre as informações pretendidas. C. O secretário municipal, ou autoridade equivalente, poderá comparecer à Câmara Municipal, ou às suas comissões, por sua iniciativa, ou mediante entendimento com a presidência respectiva, para expor assunto de relevância de sua pasta. D. A Câmara Municipal, ou qualquer de suas comissões, pode convocar secretários municipais ou autoridades equivalentes para prestar informações, mas não há prazo determinado para o comparecimento, deixando a critério da autoridade convocada decidir quando prestará esclarecimentos.